No ar com você pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv, o seu programa Cabeça para Cima, sempre trazendo para você programas com temas que informam, orientam e edificam a sua vida. E você já sabe, mas a gente gosta de enfatizar que os temas que a gente faz aqui, eles também são feitos a partir das suas demandas. Quando você se interessa, você pede um tema, nós vamos buscar fazê-los, porque a gente quer estar assim, bem ligadinho com você e trazendo assuntos que possam efetivamente orientar você, edificar a sua vida. E nesse início de programa, uma coisa que a gente gosta de fazer também, chamar a atenção, é para dizer para vocês que o fato de nós estarmos no ar 24 horas por dia, pela TV, pela internet e chegar até você com uma programação saudável, isso tem um mérito enorme de um grupo de pessoas que decidiu apoiar a Boas Novas. Por isso, ora pela gente, contribui financeiramente com a Boas Novas, de forma que a gente possa atingir os nossos objetivos. Você, querido semeador de Boas Novas, você que está sempre conosco e nós não podemos esquecer de você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua decisão. Você que ainda não é um semeador e que tem sido abençoado com a programação da Boas Novas, nós continuamos provocando você. Liga agora para o 21-26300 ou então entra no nosso site, qualquer hora do dia ou da noite. Você também pode se tornar um semeador. Olha, você pode só orar pela Boas Novas e isso já vai ser muita coisa. Nós precisamos da sua oração, porque nós vivemos em contínua batalha espiritual. Nós precisamos do seu apoio financeiro. E nós desafiamos você, R$1 por dia, R$30 por mês. Se você puder fazer mais, melhor. Se você puder fazer menos, faça. O importante vai ser o mover do seu coração. Porque quando Deus percebe que você contribui com alegria, Ele multiplica, Ele transforma e Ele faz isso se tornar imensamente significativo. Obrigadíssima, querido semeador. Nós precisamos de você e contamos com você. E o que nós podemos desejar é que este Deus que move o seu coração, Ele possa te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais e que Ele possa atender os desejos do seu coração. Obrigada, semeador. Cabeça para Cima de hoje, ele vai conversar com você sobre um tema de saúde super importante. Gente, no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas sofrem com incontinência urinária. Você sabe o que é incontinência urinária? Pois é, esse tipo de síndrome, ele afeta principalmente as mulheres e ocorre especialmente na terceira idade. E a gente precisa saber identificar. Quando é que o problema virou incontinência urinária? Consegue identificar? Se não consegue, vai conseguir a partir de hoje, a partir do que a gente vai discutir aqui no Cabeça para Cima. Nosso tema é efetivamente para esclarecer e começamos com o nosso informativo. 10 milhões de brasileiros, ou 5% da população, sofrem de incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. Vários fatores podem desencadear este problema, de diabetes a alterações hormonais. 4 em cada 10 mulheres sofrem ou vão sofrer em algum momento da vida com esse problema. Os dados são da Sociedade Brasileira de Urologia. O problema é mais comum entre grávidas e mulheres após a menopausa, mas, segundo a sociedade, também pode atingir mulheres jovens e saudáveis. O tratamento pode ser feito com o uso de medicamentos ou com exercícios de fortalecimento dos músculos do períneo, que controlam a bexiga. Outro tratamento possível é a cirurgia, onde há melhora em até 90% dos casos, mas o material não é facilmente disponível no Sistema Único de Saúde. É isso aí. Você conhece alguém que tem incontinência urinária? Gente, 10 milhões de pessoas. É muita gente, é um problema sério. E você vai ver com os nossos especialistas aqui hoje que
ele é, inclusive, muito amplo. A gente vai tentar trazer o máximo de informações, mas não sei se a gente vai conseguir esgotar. Aliás, a gente não vai conseguir esgotar, né? E isso até é o melhor da história, porque fica espaço para você pesquisar, para você aprofundar. Mas queremos conversar sobre esse tema e aqui no estúdio hoje eu recebo a Sandra Alves, ela que é médica ortomolecular e homeopata. Ela é também pós-graduada em gerontologia pela Universidade de Coimbra. Já esteve aqui conosco outras vezes. Muitíssimo obrigada, Sandra. Obrigada eu. É sempre um prazer estar aqui com vocês, é tão gostoso. Pois é, né? E você vai nos ajudar a entender esse negócio, né? Esse problema aí da incontinência urinária. Né? Porque é um problema que é bem mais até amplo do que a gente possa imaginar, até por ser uma característica, digamos assim, muito íntima, né, da mulher, não só da mulher, do homem também, mas às vezes as pessoas têm até uma certa timidez, né, em procurar uma orientação, até em entender, né, o que realmente é como você falou, a partir de onde aquilo passa a ser uma incontinência urinária, né? E ela se, digamos assim, ela vai se manifestando, ela vai mostrando a sua face gradativamente. E quanto mais cedo a pessoa acordar, né, estiver alerta, porque aquilo pode ser o início já de uma incontinência e começar a atuar melhor. Então, vamos lá entender isso e explicar para o nosso povo, né, para o pessoal que está nos acompanhando hoje. Gente, só tem fera aqui no estúdio hoje, viu? Recebo também a Carolina Oliveira, ela que é fisioterapeuta, especialista em uroginecologia e em cadeias musculares e pilates. Olha só, não é pouca coisa não, né? Ela também é especialista em geriatria. É formada pela UERJ. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Sua primeira vez com a gente aqui no Cabeça para Cima. Vez. Muito bom, né? Não é à toa que a gente só tem mulheres aqui hoje. A nos ajudar a entender aí sobre esse problema da incontinência urinária, certo? E completa o nosso time também a Cíntia Paulino. A Cíntia também é especialista nesse nome aí complicado, gente, uroginecologia. E ela é fisioterapeuta respiratória e também fez curso de aperfeiçoamento no INCA, na área de ginecologia em oncologia. Né? Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente. É a tua primeira vez comigo aqui na Cabeça também, né? Isso aí. É bom ter gente nova. Então, gente, me chama a atenção essa questão, né? 10 milhões de pessoas no Brasil com incontinência urinária, né? Esse é um número efetivamente significativo, é um número assim que já deve começar a preocupar o governo em termos de saúde pública ou não? E as pessoas ainda têm um tabu sobre esse assunto. As mulheres, principalmente, ainda têm muita vergonha. Até quando elas vão à consulta médica, é uma queixa que ela não relata. E os médicos, agora está começando, mas eles também não fazem essa pergunta sobre a frequência ou como vai a parte urinária. E a mulher também esquece, às vezes, de relatar. Então, quando a gente começa a conversar, você perde urina? Não. Aí você pergunta de novo, quando você tosse, você sente alguma coisa sair? Quando você pega um peso, aí ela começa, realmente, quando eu tuço, às vezes eu sinto escapar alguma coisa. Às vezes eu tenho uma urgência de ir num banheiro e eu não consigo me segurar. Então, e quando você começa a esmiuçar, a paciente começa a relatar realmente a perda dela. Isso é uma coisa importante, Celeste, sabe por quê? Ao longo dos anos, né, eu já tenho uma experiência de alguns anos de carreira, né? E o que você percebe? Às vezes a incontinência não é aquela perda grande da urina. Às vezes é aquela pessoa que tem a vontade de urinar, ela consegue até prender, mas sai uma gotinha. Já é o início de uma incontinência. Vamos conceituar o que é essa coisa da incontinência urinária, né? A gente está falando aqui, você já é isso mesmo, né? Mas o que é incontinência urinária? É simplesmente a perda de urina? Como é que é? Como que a gente pode conceituar? A incontinência urinária, o que acontece? Nós temos, a nível de períneo, principalmente a mulher, né? Toda sustentação é feita por uma coisa chamada assoalho pélvico.
não é? Que são vários músculos, é complicado a gente dar nome e explicar, Claro. não é? É complicado, porque são vários músculos, e aquilo trabalha, digamos assim, no movimento de contração e relaxamento, com esfíncteres, né? Esfíncter, vou fazer o movimento para a câmera. Gente, o que é um esfíncter, né? É como se fosse um anel que ele contrai e relaxa. O movimento é esse, contrai e relaxa, não é? Então, vários fatores estão envolvidos nesse funcionamento. Desde você ter uma atividade física voltada para fortalecimento de musculatura perineal, até quantidade de colágeno dessas fibras, não é? Quantidade de elastina, que aí é uma coisa mais, digamos assim, funcional, mais celular, não é? Até a flacidez dessa musculatura, por obesidade, por diferentes, vários partos, né? Principalmente o parto normal, que a mulher faz um esforço, né? O trabalho de parto é aquele esforço para a expulsão do bebê. Isso pode, às vezes, levar a uma agressão neurológica, coisa que vai passando despercebido. Até chegar um dia que a mulher começa a sentir que ela já não consegue, digamos assim, contrair totalmente. Então, a incontinência urinária seria exatamente isso, uma disfunção, não é, da bexiga, da uretra e dessa musculatura envolvida, né, dentro do assoalho pélvico, que contém a pressão intraabdominal. Quando essa pressão intraabdominal se torna maior do que a capacidade dessa musculatura, dessa estrutura funcional de segurar, a gente tem como início a incontinência urinária, que tem vários graus, né? Tem incontinência urinária grau 1, grau 2, grau 3. Vamos já entender um pouquinho melhor, né, essa questão das diferenças dos graus, mas quer dizer que quando a mulher... eu nem vou só falar mulher, mas quando se começa a perder urina, até de uma forma involuntária, você estava falando, né, Carolina, de que tosse, aí... Sai uma gotinha. Espirra, levanta um peso, essa coisa toda. Então, isso já indica a incontinência urinária. Mas, Celeste, a gente também tem que entender o seguinte, a incontinência urinária na mulher, ela é diferente da incontinência urinária no homem. Né? A mulher, ela se dá desse jeito. No homem, não. O homem, ele não tem a incontinência urinária por uma flacidez da musculatura. Né? Ele tem uma incontinência urinária, geralmente, por um trauma, por um problema. E também eu quero frisar que não é só um problema higiênico, é um problema também social. Porque essa mulher que tosse e perde um pouquinho, ela já começa a ter vergonha de ir numa festa. E cada vez ela vai se isolando, aí começa... Fica deprimida, e é uma bola de neve. Então, a gente está falando que a incontinência urinária, ela não é exclusiva da mulher. Não. Ela pode acontecer no homem também. Crianças e pessoas com menos idade, porque a gente falou também que a prevalência dela acontece mais na terceira idade, mas pode acontecer em idade... Pode. E uma coisa importante, Celeste, que cabe a gente aqui, né? O seu programa alcança muita gente. Então, é uma possibilidade da gente alertar a população, porque às vezes a pessoa acha que é só uma gotinha. A incontinência urinária, ela pode estar, digamos assim, como carro-chefe, como frente de N patologias que estão por trás. Perfeito. Entendeu? Desde uma infecção urinária, um cálculo renal, um problema, às vezes, genital, ginecológico, uma infecção ginecológica mesmo, uterina, né? Pode estar acontecendo um mioma, pode estar acontecendo um tumor na área da bexiga, pode estar acontecendo uma coisa chamada cistite intersticial, que é muito comum. Entendeu? Então, vale ser feita uma investigação e a gente não ficar, digamos assim, isso é até bom, porque o paciente informado,
ele vai saber até o que ele pode pedir ao médico. Perfeito. Não é? Perfeito. E essa é a grande questão, né? O que a gente quer trazer informação para sinalizar e dizer, olha, não é uma coisa tão simples, não vamos ficar pensando que é só uma questão de perda de urina. Isso pode esconder um monte de outras questões. E coisas sérias, inclusive cânceres, coisas né? sérias, tem que cuidar e a gente tem que correr atrás, né? Eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, a gente vai para o intervalo e a gente volta já falando um pouquinho mais em causas dessa incontinência urinária e como que a gente pode ajudar o nosso telespectador a identificar e a dizer assim, olha, já preciso prestar atenção, tem alguma coisa errada aqui, tá? Vamos lá. Cabeça pra cima. Gente, com um time super especial hoje aqui para trazer informações para você sobre a incontinência urinária. Há uma doença, né? A gente pode chamar de doença para a incontinência urinária? Pode, né? Uma doença que afeta aí um monte de gente e que precisa ser cuidado. Efetivamente precisa ser cuidado, né? Cíntia, fala para a gente um pouquinho sobre essa questão. O que causa a incontinência urinária? A Sandra até já começou a falar um pouco, né? Já deu algumas dicas, a questão do parto, mas o que causa a incontinência urinária? Agora, até de uma forma geral, em homens e mulheres. A principal causa, a principal tipo de incontinência urinária é a incontinência urinária de esforço. Uhum. É quando a pressão vesical ela excede a pressão uretral. Certo. Então, uma fraqueza da musculatura perineal, no caso da mulher, e o homem, ele dificilmente ele tem uma incontinência urinária, porque ele tem uma anatomia privilegiada do que a nossa. Ele tem uma uretra maior. Então, o homem, normalmente, ele só tem incontinência urinária quando faz a retirada da próstata. Uhum. Então, quando essa musculatura, a musculatura perineal não sustenta essa pressão vesical, aí nós temos a incontinência urinária. Uhum. Agora, no homem, como ela falou, é mais difícil, mas é importante, Cíntia, a gente falar, porque hoje em dia a incidência de câncer de próstata é muito grande. É muito grande. Verdade. E isso, no homem, o retorno psicológico da incontinência urinária é muito grande. Pior que na mulher, não é? Porque o homem, ele faz a retirada da próstata, algumas vezes ele faz radioterapia, quimioterapia, também, que já são fatores agravantes, não é? Porque levam uma certa lesão tecidual nessa região, nesse local. E isso faz com que ele perca essa capacidade, né, de contenção. Agora, o que é importante, eu peço até a Cíntia que fale, é o sentido de que há possibilidade desse homem trabalhar com a fisioterapia e fazer uma recuperação, pelo menos parcial, que associada à medicação indicada vai levar a uma qualidade de vida bastante boa. Bacana. Né, Cíntia? Tá. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão do tratamento. Então, segura aí um pouquinho esse tipo de informação. Eu queria ainda, antes da gente falar, né, sobre tratamento, cura, essa coisa toda, falar sobre os tipos. Você sinalizou que existem tipos diferentes de incontinência urinária. Como é esse negócio? O que acontece? A maior incidência realmente de incontinência urinária é a incontinência urinária de esforço. A gente tem uma musculatura que precisa ser forte e essa musculatura, como as meninas falaram, ela às vezes não está fortalecida. Então, a pessoa que tem um índice de massa corporal muito grande no abdômen, ela tem um aumento dessa pressão, uma musculatura fraca, não segura. Pessoas que estão já na menopausa, que é o idoso, né? Ele tem uma baixa de hormônio e a nossa uretra, ela é ligada ao nosso estado hormonal. E a nossa bexiga diminui muito de tamanho com a nossa idade. A complacência da bexiga diminui. A gente também tem... Então, isso tudo gera incontinência urinária de esforço. Tem a incontinência urinária por urgência, que é aquela vontade que a pessoa tem de urinar, dá uma urgência realmente, e ela não consegue segurar a urina. Na mulher, e a mista, que junta uma com a outra. Na mulheres, esses são os 3 tipos básicos de incontinência. Esforço, de urgência e a mista. Na mulher e no homem? No homem mais é de esforço. Mais é de esforço mesmo que acontece, né? Ai, por quê? Crianças podem ter incontinência urinária? Sim. Existe a possibilidade? Sim, existe a possibilidade sim, porque como a gente estava conversando no início, as causas de incontinência urinária podem ser múltiplas, né? Existe a causa, digamos assim, mais
a nível de fortalecimento de musculatura, né? Que isso, inclusive, pode ser prevenido, né? E existem outras causas, as causas como infecção urinária, não é? Em crianças, às vezes, também a infecção, desculpa te interromper, mas assim, a infecção urinária, portanto, ela é um agente causador, ela pode ser um agente causador e aí... De uma incontinência transitória. Transitória, perfeito. Mas é uma incontinência, não é? E dependendo do tempo em que essa incontinência se manifeste, acaba gerando um certo desconforto e uma... se é que a gente possa chamar assim, né, Carolina, não sei, uma deseducação, talvez, de controle esfincteriano, a pessoa se habitua a ser tão, digamos assim, mobilizada a bexiga por um agente causador, né, que depois até você conseguir a reeducação desse esfíncter pode demorar. Não é? Em menina, é comum a gente ter algum tipo de parasitose que a fêmea coloca os ovos no perímetro ao redor do ânus. E pode haver uma migração para o introito vaginal, não é? E isso dá um desconforto, isso pode dar uma irritabilidade, não é? Que leva a uma incontinência periódica urinária, mas o que essa incontinência está mostrando? Que existe algum fator por detrás dela que precisa ser investigado. Pode ser uma infecção urinária, pode ser microcálculos renais, porque criança também apresenta isso, né? Calculose renal, não é? Pode ser um problema de parasitose, pode ser prisão de ventre, né? Um intestino obstipado, baixa ingesta de água. Isso é comum, às vezes, em criança e em idoso, né? O idoso, ele tende a ingerir pouca quantidade de água, né? Então, ele já tem um ressecamento da mucosa uretral, porque, como a Carolina falou, essa região toda de períneo, ela tem como origem embriológica um mesmo tipo de tecido. Então, esse tecido, ele é hormônio dependente, ele é estrogênio dependente. Com a terceira idade, digamos assim, quando a gente entra na maturidade, na menopausa, a mulher começa em climatério, ela já começa a sentir um desconforto, né? E vai só, digamos assim, agravando à medida que os anos passam. Né? O que vocês podem sinalizar? Como é que a gente pode orientar o nosso telespectador nesse momento para dizer assim, olha, quais são os pontos de atenção para você já está caminhando para uma incontinência urinária? Né? Quais são os pontos de atenção? Se quando pega peso, perde urina. Se quando tosse, perde urina. Se quando ri, perde urina. Se quando corre, perde urina. Não consegue chegar até o toalete, não consegue chegar até o Às vezes até se quando levanta. Caramba! Porque às vezes não é muito urina, às vezes é uma gotinha realmente. Mas já é considerado, entende? Um grau 1 de leve, né? Um grau 1 leve de incontinência. Por isso que é importante, Celeste, assim, esse trabalho que você faz eu acho maravilhoso, porque você mostra que o importante disso tudo é que, assim, as pessoas consigam perceber que se elas se trabalharem, elas podem evitar que isso aconteça, não é? Por exemplo, a mulher multípara, não é? A mulher que teve vários filhos, 2, 3 ou mais, não é? Com certeza essa musculatura dela vai ter um nível de flacidez. Então, se ela não quer vir a ter esse tipo de problema, ela precisa prevenir. O ideal é que se previna antes de engravidar. Faça um fortalecimento de assoalho pélvico, não é? Então, e aí a pessoa diz, bom, eu estou nesse negócio, eu rio, tenho que prestar atenção nessa, eu não posso rir, não posso levantar, não posso fazer peso, né? Está acontecendo alguma coisa, estou perdendo urina, eu já tenho que buscar ajuda nessa história. Há algum movimento, algum tipo de ação que a pessoa possa fazer independente do médico ou a orientação é mesmo procurar um médico já e começar a tratar? A primeira orientação é procurar um médico. E aí depois ela pode vir sim a procurar um tratamento fisioterápico. Certo. Que é a fisioterapia uroginicológica. E ainda essa questão, dá para esperar a próxima consulta com o ginecologista? Dá para esperar a próxima consulta que a gente já tem agendado? Ou se você está
Percebendo que você tem incontinência urinária, procura o médico logo, não espera não. Como é que é? Qual é a orientação de vocês? Com certeza eu procuraria para ontem um médico. O procurar um médico é importante, Celeste, devido, não é o médico que vai fazer o trabalho que, por exemplo, as doutoras fazem, né? O Pilates é um trabalho preventivo e de recuperação dessa musculatura muito bom. Você vê um resultado num espaço de tempo bastante razoável, bem curto até. Né? A doutora Carolina trabalha no estúdio dela com pacientes idosas, né? Mulheres com mais de 70 anos, várias, algumas delas que chegaram com esse tipo de queixa, e hoje em dia são pessoas com um controle total, perfeito, a nível de viajarem, pegarem um avião, irem para a Europa, irem, enfim, para vários lugares do mundo, conseguindo ter uma qualidade de vida resgatada. Né? A experiência é muito grande e muito boa. O que a gente fala? Procura um médico, porque como a gente estava conversando, como a musculatura ela precisa também de um estrogênio, as paredes da uretra precisam de um estrogênio, a ginecologista vai indicar o tratamento médico. E aí sim ela vem tratar a parte muscular. Porque como o nosso braço perde a força, a nossa musculatura do assoalho pélvico também perde a força. Então a gente precisa começar um trabalho, um treinamento de fortalecimento e hipertrofia dessa musculatura. Perfeito. Quando ela é de esforço somente. Quando ela é ou de urgência ou mista, aí a gente precisa de um trabalho específico dentro do consultório. Perfeito. E falando como paciente, nós temos sempre a tendência de deixar para depois. Só que a gravidade ela é soberana, a gravidade está sempre puxando para baixo e vai danificando essa musculatura. Então, quanto mais cedo esse paciente chega para a gente, melhores os resultados. A gravidade puxa tudo. A gravidade puxa tudo. Puxa a urina, puxa tudo. Puxa a pálpebra, puxa a bochecha. Oh, Deus! E eu acho que, assim, a questão mais forte de que a gente está falando, além de todo o incômodo, né? Você usou uma expressão um pouco antes, que não é só uma questão de higiene, né? É uma questão mais ampla, porque realmente é uma questão de saúde geral, né? Tudo que mexe com o emocional da gente pode ser muito pior do que aquilo que mexe com o físico, né? Às vezes a gente não dá importância devida, mas as questões emocionais, elas são muito mais paralisantes do que qualquer outra coisa, E né? a pessoa às vezes ancora no problema, né? Exato, Esse também é um... A pessoa às vezes até vai melhorando relativamente rápido, porque à medida em que você faz uma investigação da causa, isso, gente, eu acho muito importante que seja dito pelo seguinte: a causa desencadeadora da incontinência, ela pode ser uma flacidez de musculatura, mas ela pode também ser um câncer escondido por trás desse sintoma. Pode ser simples, mas pode ser extremamente Exatamente, complicado. por Então, isso o médico... a função do médico nessa história toda, né, é a busca da causa, né, a prescrição da medicação quando necessária, no caso, como a doutora Carolina falou, do uso de um creme vaginal, local, para poder melhorar aquele tônus, né, hidratar, porque o que acontece? A mucosa, tanto da vagina, do canal vaginal, como da uretra, como da bexiga, como elas derivam de um mesmo tecido embriológico, são dependentes de estrogênio. E com a falta de estrogênio, a mucosa vai ficando como se fosse aquele papelzinho de arroz, sabe? Aquele pergaminho. Aquilo vai ressecando, ressecando, ressecando. Aí gera um desconforto, facilita infecções urinárias, não é? Porque está tudo desprotegido, digamos assim. Perfeito. Mensagem principal, portanto, tem que cuidar. Tem que procurar um médico para identificar a causa, né? Não é simplesmente entrar em pânico, não é achar, estou ficando velha, então, agora até porque não dá posso... em mulher jovem. Exato, não posso sair porque eu tenho esse tipo de problema. A questão é identificar a causa e realmente procurar fazer o tratamento. Isso que a doutora falou é um ponto muito interessante, isso, porque
dá em mulher jovem, dá em mulheres que têm alterações de glândulas, né? Às vezes uma disfunção de tireoide, alguma coisa que mobilize com a concentração estrogênica no sangue, vai fazer com que uma mulher de 30 e poucos anos, 40 anos, fora da idade menopáusica ainda, venha a apresentar. Mulheres esterectomizadas, né? Ou esterectomia parcial ou total, isso também mulheres pode. que praticam atividade de impacto por conta daquele aumento constante da pressão. Então, a mulher não tem aquela musculatura fortalecida, ela corre. Então, ela está com aquele impacto constante, está tendo aquele aumento de pressão. Ela não tem uma musculatura forte para segurar, ela vai perder urina. Perfeito. Então, de repente, o pessoal que faz muita academia também aí, né, os exercícios de muita pressão e de muita força de pernas, etc., pode ser fortes candidatos a incontinência. Se já não apresentam. Se já não apresentam. Porque muitas mulheres jovens apresentam e, por vergonha, não relatam. Porque Querida, até olha fazem só, musculação, até isso é importante, porque a pessoa vai dizer, puxa, mas eu estou fazendo musculação, estou fortalecendo, né? Mas está fazendo uma musculação, mas sem tratar da musculatura sustentadora. Perfeito. A musculação às vezes é para a perna, para outra coisa, mas não para os músculos, não para os órgãos vaginais, onde precisa desse fortalecimento. Perineais e vaginais, exatamente. Perfeito. Preciso fazer um intervalo e a gente volta agora falando de... Tem cura? Quais são os tratamentos que garantem a cura ou o domínio desse problema para garantir uma melhor qualidade de vida? Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, gente. A gente conversando hoje aqui sobre a questão da incontinência urinária, como você percebe, é algo que merece atenção, né? Às vezes a gente para e se limita a considerar, não, isso é um problema de pessoa de mais idade, isso é um problema de velho, isso não é um problema de gente jovem, não liga muito para a questão, acha que não tem que dar muita importância, e a gente está vendo aqui que a incontinência urinária ela pode ser simplesmente um sintoma, né, de algo muito mais sério que a gente precisa correr atrás, precisa identificar, precisa ver com um profissional para garantir que é algo simples ou que já é um sintoma de algo mais complexo, podendo vir a ser até um câncer, um mioma, um negócio mais sério, que precisa de tratamento mais complexo, né? A gente tem sempre que tratar a causa, buscar identificar a causa do problema. Mas olha só, incontinência urinária tem cura? A gente tem uma melhora significativa. Uma vez com incontinência, vai lidar com ela para o resto da vida. É por aí? Não obrigatoriamente. Mais ou menos. Vai depender do grau, né, de onde a gente pega essa incontinência. Não é? Existe a incontinência que, de repente, ela não consegue mais ser tratada somente com medicação e fisioterapia. Porque ela já chegou a um nível tal... Até desgastamento, né, doutoras, as senhoras que são fisioterapeutas? E tem uma modificação anatômica também, né? Porque assim, é complexo o tema. Então, na mulher tem uma modificação anatômica da região do colo vesical. Então, você pode procurar um médico, esse médico vai fazer uma cirurgia, vai recolocar toda essa estrutura no local. E aí seria interessante você começar a fazer um trabalho da musculatura e de todo o trabalho também de estática da pelve, porque assim, é um conjunto, né? Essa região está toda ligada, abdômen, glúteo, e aí sim, você consegue ter um equilíbrio, mas sempre tratando, porque você coloca no lugar pela cirurgia, mas você, num futuro, você pode voltar a ter esse problema. Até porque o que vai ser recolocado no lugar é a estrutura muscular, os tendões, né? É feita toda uma recuperação, digamos assim, desse assoalho, né? Como se fosse uma rede muscular. Esse assoalho fica ali, é reestruturado, é colocado no lugar, é tracionado. Mas se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia, se você não trabalha o fortalecimento dessa musculatura especificamente através da fisioterapia não é? No caso do desforço. Da desforço. Até né? porque a fisioterapia uroginecológica, ela não difere das demais terapias. É um fortalecimento. Então, se para de fortalecer, perde.
Aí a continência urinária pode aumentar. Isso vai de esforço. Pode voltar. Então, vamos, só para a gente poder orientar o nosso telespectador, né? E deixar a orientação bacaninha para ele. A incontinência, ela pode ser transitória, às vezes por uma questão de uma infecção, etc., que tratar dessa infecção, ela acaba, vai ser curada, não tem problema nenhum. Mas, né? A hormonal também pode passar por esse processo. Ser transitória e a pessoa vai fazendo uso, né? E existem aqueles níveis que são tratados com medicação e com a fisioterapia, né? E existe aquele nível que chega à cirurgia, mas que para que essa cirurgia se mantenha, digamos assim, equilibrando aquele sistema, vai precisar da manutenção com a fisioterapia. Isso. A cirurgia, ela suspende, ela coloca na posição anatômica correta, mas ela não fortalece a musculatura. Não fortalece a musculatura. É uma plástica? Perto disso. Só que interna. Porque, na realidade, quando a gente vai estudar anatomicamente o processo de incontinência urinária, tem alguns tipos de incontinência geradas até como se fosse por uma espécie, entre aspas, de hérnia da bexiga, né? A bexiga, ela tem diferentes... Ela sai da posição dela. Ela sai da posição. Então, dependendo da parte da bexiga que saia da posição, você vai ter um tipo diferente de incontinência urinária, né? Como é que você trata a incontinência urinária? Fortalecimento da musculatura do assoalho, quando ela é de esforço, fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, que são exercícios que a gente utiliza. Quando ela é de urgência, a gente trata com eletroestimulação local, vaginal, que a doutora Cíntia vai explicar, e com atividade física. Doutora Cíntia. Sim, essa a eletroestimulação, então damos uns estímulos para diminuir, porque o que acontece na incontinência de urgência? No momento que a bexiga está em fase de enchimento, que ela deveria ficar quietinha, por algum motivo ela contrai. Ela começa a contrair. Então a pessoa não estava esperando, a pessoa tem essa perda urinária. Então, através da eletroestimulação, com uns parâmetros corretos, diminui. Apesar também que a eletroestimulação pode ser usada também para fortalecimento. Porque algumas pessoas têm muita dificuldade em contrair essa parte perineal. Até uma forma... Fica tão fraca a musculatura que a pessoa não consegue contrair. Ela não entende. Você faz o exame, contrai, a pessoa não sabe. Perfeito. Então você precisa entrar com essa estimulação no local. Então, basicamente, o tratamento com exercícios sempre para fortalecimento dessa musculatura. Independente de que mais você faça. Você pode tomar o medicamento, que às vezes é necessário, vai ajudar muito. Mas se você não trabalhar o fortalecimento, porque aquilo é como eu expliquei para você, literalmente é isso, ó, gente. Ó. Toda a parte pélvica, né, toda a parte abdominal, ela vai se apoiar nessa base aqui. Que são os músculos, né? Então, com o passar do tempo, as mulheres multíparas, como as doutoras falaram, determinados tipos de atividade física que aumentam a pressão intraabdominal, mas não fortalece a musculatura perineal, né? Tudo isso vai obrigando, digamos assim, o organismo a ir se fragilizando nessa região. Portanto, tem essa história, você procura o médico para identificar a causa, né? Muitas vezes tem um outro problema que precisa ser cuidado, né? Esse problema será cuidado se for o câncer, se for o mioma, se for a infecção. Até uma prisão de ventre. Até uma prisão de ventre, toda essa coisa, isso tudo vai ser cuidado, mas precisa também, além de resolver essa causa, cuidar da musculatura. Exatamente. Através dos exercícios ou através da... Eletroestimulação. Também temos a terapia comportamental, que damos orientações também para esse paciente, orientações sobre constipação, alguns alimentos, porque não adianta nós fortalecemos a musculatura e essa pessoa ficar fazendo força para evacuar, aumentando a pressão abdominal. Algumas bebidas são irritantes vesicais, então... pelo menos diminuir que tipo a ingesta, de bebida que é irritante? A cafeína, principalmente, bebidas gasosas. Café, chá, refrigerante. Aí, pelo menos, para misturar um pouquinho com leite, evitar a ingesta de líquido pelo menos 3 horas antes de dormir, que tem pessoas que têm incontinência
Noturna, então levanta várias vezes à noite, aí já gera outros problemas, porque não consegue entrar no sono REM. Então pedimos, tem uma série de comportamentos que podemos melhorar também a incontinência urinária. Que dicas vocês podem dar para esse pessoal até mais jovem, né, que faz exercício, que corre? A gente estava falando, né, o Paulo Leonel, nosso diretor aí, ele corre. Eu acho que ele ficou lá cheio de dedos, né, vocês viram? Eu acho que tem coisa por ele, tudo bem. Que dicas que a gente pode dar para pessoas como o Paulo Leonel, por exemplo, que correm, que fazem exercício? Mas Paulo Leonel é homem, né? Tá, então... homem não cai nessa malha fina, né? Meu Deus. Pode correr. Pode correr. Então, para as mulheres, deixa o Paulo Leonel quieto. Né? Eu acho que procurar um profissional específico que trabalhe com esse tipo de atividade específica para poder começar a fazer um trabalho de fortalecimento dessa musculatura. A gestante, a mulher que quer engravidar, ela pode começar a se preparar, porque às vezes a incontinência que a mulher tem após o parto ela é transitória, ela vai embora, mas com o tempo ela pode bater e aparecer. Carolina, e as mulheres que aí já tiveram filho, já teve o primeiro filho, etc., mas nem tinha se ligado nisso, nem tinha imaginado que isso pudesse começar a mexer nessa musculatura, enfraquecer a musculatura, mas pretendem ter mais filhos. O que elas devem fazer? Como se cuidar? Como prevenir? Para que a incontinência não chegue. Procurar uma atividade física que trabalhe o seu corpo como um todo, como exemplo do Pilates. O Pilates ele tem como pilar assim, de trabalho essa contração, esse fortalecimento dessa musculatura. E ele trabalha muito com a estática da pelve também. Então ele vai gerando uma harmonia nessa região que propicia a mulher engravidar, não ter esse problema, envelhecer sem desenvolver esse problema, entendeu? Tendo uma qualidade de vida por longos e longos anos. Uma coisa importantíssima, a incontinência urinária não tem a ver com a velhice. Porque tem esse mito, né? Esse mito. Exato. Não, ficando velho. Não, não faz parte. Até porque eu tenho muitas alunas no Pilates de idade, 89, 90 anos, que não têm incontinência urinária. Podem espirrar à vontade. Isso aí não tem a ver com a velhice, tem a ver com a estrutura física do corpo, disfunções, etc. E algumas até, interessante você ter falado isso, porque existem algumas incontinências que elas são de tendência genética, né? Eu estudando até para vir, exato, porque tem mulheres, assim como tem, a gente vê pessoas que têm naturalmente uma musculatura, um tônus bom, tem outras que são muito flácidas. Perfeito. Né? Então, essas têm uma tendência com maior facilidade, né? Para apresentarem. Olha, já vamos para o nosso último intervalo, gente. O tempo está quase acabando, viu? Quase acabando. Aqui é assim, ainda mais quando o assunto é bom e a gente tem gente bacana para falar, o tempo voa, literalmente. Vamos no último intervalo e a gente volta para as nossas dicas finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, gente. A gente conversando com você, né? Conversamos hoje sobre a questão da incontinência urinária. Esperamos ter trazido aí informações importantes e que você fique ligadinho e cuide. Não deixa para lá, não. Percebeu que tem o problema, corre atrás e cuida, porque é assim que a gente vai efetivamente conseguir o resultado. Né? Uma última pergunta para vocês. Isso pode ser tratado pelo SUS? Sim. Pode. Tem hospitais, são poucos, mas tem alguns hospitais que oferecem esse serviço. Então, pediria um encaminhamento para o médico responsável e entra um sistema XREG, aí faria a inscrição pelo XREG. Perfeito. Inclusive as cirurgias, né? Dos outros problemas, eles poderão ser... A única coisa que não é oferecido pelo SUS é esse trabalho com Pilates, porque é uma coisa mais sofisticada. Perfeito. Praticamente são 3 alunos só, né? 3 pacientes por turma. Agora o resto todo de fisioterapia, cirurgia, medicamento, essa parte toda. O SUS pode oferecer. Inclusive os exames, né? Que a gente não falou, mas toda essa investigação
passa por ultrassonografia, exames de urina, às vezes tomografia, urodinâmica, né? O processo estúdio. de identificação. Bom saber que mesmo aquelas pessoas que não têm a condição de pagar, elas podem ser atendidas pelo nosso Sistema Único de Saúde, né? Queridas, obrigadíssima pela presença, pela participação de vocês aqui com a gente hoje, tá bom? Que Nós Deus é que abençoe. agradecemos. Que Deus abençoe muito você e a equipe toda. É Obrigada a isso aí. vocês. O trabalho de vocês Obrigada, diretor. É muito importante mesmo, tá bom? Obrigada. Obrigadíssima. E obrigada a você também que participou com a gente no programa de hoje. Você já sabe que Cabeça para Cima a gente termina sempre com boa música. E hoje eu trago para vocês a Viviane Alves, que vai nos abençoar aqui com um louvor bastante especial. Contigo, Vivi. Mesmo quando a incerteza vem, teu amor me faz ir além. Eu preciso aprender mais de ti. Tenho muitas coisas pra mudar. Olha pra mim, ó Pai, me dê a mão, ajuda-me a caminhar. Eu estou